sustenta a caminhada do outro. Algo me chama a atenção, você pode sentar. Algo me chama a atenção nesse texto. Algo me chama a atenção nesse texto, que é Jesus, primeiramente, ele não olha para a fé do paralítico. Primeiramente, ele não olha para a intenção da ida ou do paralítico estar naquele ambiente de transformação, de mudança. Primeiramente, Jesus, ele olha para a fé dos amigos do paralítico. Então vamos entender isso. Jesus, ele não olha para a fé do paralítico em ser curado, em receber o milagre, de ser transformado. Jesus olha para a fé dos amigos do paralítico. Rodrigo, o milagre acontece porque homens se dispuseram, se colocaram à disposição, disseram: eis-me aqui, usa-me para fazer algo, para intervir na vida desse homem. Eles se colocaram em prontidão. O milagre, ele só aconteceu porque homens decidiram assumir um peso que não era seu, carregar uma carga que não era sua. O milagre só aconteceu porque as pessoas decidiram viver algo que estava travando, que estava atrofiando alguém. E a liderança é exatamente isso. A única que não é líder aqui talvez seja a Esther, né? Que está acompanhando a Riane. Mas a liderança, queridos, ela só se torna compreensível, ela só se torna entendível quando o líder, ele passa a compreender que o nosso papel não é apenas seguir a Jesus, se tornar seguidores de Cristo. Muito pelo contrário, é além disso, é fazer com que outros passem a ver quem é Jesus, e sobretudo passem a seguir a Jesus. Nós fomos chamados para conduzir, carregar pessoas até o encontro de Cristo. Essa é a verdade. Você foi chamado, você foi escolhido não apenas para seguir a Jesus, mas para conduzir, para ajudar outras pessoas a chegarem até Ele. Tem um glória a Deus aí? Não que seja uma crítica, muito pelo contrário, eu não quero que vocês me interpretem mal, mas nós vivemos em uma cultura onde que existe uma supervalorização dos líderes que têm inúmeros seguidores. Alguns dias atrás viralizou no Instagram, pelo menos apareceu para mim, acredito que apareceu para você também, os pastores ranqueados em um ranking que tem mais seguidores no Instagram, ou seja, mais influência. Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas existe uma cultura enraizada que exalta, que supervaloriza líderes que acumulam, que empilham seguidores. Só que para o reino é diferente. O reino, existe uma exaltação, existe algo diferente para aqueles que carregam pessoas debilitadas, pessoas tristes, decepcionadas, acabadas, destruídas. Nós entendemos ao longo do processo, e se você não entendeu, você entenderá. Liderança não é plataforma, liderança não é ser servido nem ser visto, muito pelo contrário. Liderança é servir. Liderança é fazer com que outras pessoas vejam Jesus na figura, na imagem de você. Muitas pessoas conhecerão Cristo pelo seu testemunho, pela sua vida, pela sua entrega, pela sua dedicação. Entendamos isso. Nós estamos de homens, Alexandre, de 4 homens que nunca sequer foram citados seus nomes da Bíblia. Nós nunca os conheceremos pelos nomes, nunca. Os nomes deles não estão registrados, não foram computados, não foram datados, não.
Os nomes deles permanecem intactos, nunca registrados, mas a história deles, mas o compromisso deles, mas a entrega deles, a atitude que eles tiveram, atravessou séculos. Atravessou séculos. Porque Deus sempre irá se lembrar de pessoas que carregam pessoas feridas, abatidas, tristes, destruídas. Talvez você tenha vivido isso. Está acompanhando, discipulando, vivendo as dores que um dia você já viveu, que você já suportou, que você já foi curado, e que hoje das tuas feridas sai um óleo fresco, sai um bálsamo de Gileade que cura outras pessoas. O C.S. Lewis, ele fala uma frase que eu particularmente amo. Ele diz: a maior glória de um homem é ser reconhecido por Deus. A maior glória de um homem é ser reconhecido por Deus. Os evangelhos, eles registram textos que nos marcam profundamente. Então, dirá o rei: os que estiverem à direita de Deus, vinde, bendito do meu Pai, entrai pelas mansões celestiais, que desde o firmamento do século, que desde o início do mundo, já estão preparadas para vocês. Esse mesmo evangelho que diz na parábola dos talentos: sim, tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aquela canção que nós cantamos, não apenas na Santa Ceia, sublime: ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Se você anseia por esse dia, meu irmão, não desista das pessoas que Deus ele tem colocado na sua mão, porque um dia você será chamado por Ele, e que nós não vivamos a experiência de eu não te conheço, eu não te conheço, mas como eu preguei, eu cantei, eu liderei célula, eu ministrei, eu fiz tudo que poderia ter feito, eu entreguei a minha vida, e você ouvir: eu não te conheço. É entender que líderes carregam o peso dos outros. Fale comigo: líderes carregam o peso dos outros. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. O paralítico podia chegar sozinho até Jesus? Sim ou não? Não. Ele precisava de alguém? Sim ou não? Precisava. Há verdades nisso. Nunca parará de chegar pessoas à tua célula, na nossa comunidade, na nossa igreja, que consigam caminhar sozinhos, que tenham autonomia na caminhada, que consigam persistir e insistir no caminho. Muitas delas chegarão como nós chegamos, feridos, decepcionados com líderes, com estruturas, com mecanismos, cansados, sobrecarregados, quebrados. Eu lembro, o Cristiano não está aqui, mas se você não tem um discipulador para compartilhar a tua carga, é importante que você tenha. Eu lembro de dias que, há pouco mais de 4 anos, o Cristiano, ele exercia uma função muito dominante na Seipitinga, Tatu. Com a ida da pastora Ana, as coisas elas começaram a se afunilar. Vocês conhecem a pastora Ana, né? E o Cristiano, por vezes, ele deixou de ir ao culto para estar comigo. Cristiano, tá difícil aqui, cara. Ele deixava de ir ao culto para ir orar comigo, para me ouvir.
e dizer: segura firme, Elianai, eu não vou desistir de ti. Você está ouvindo isso para que você não desista de ninguém, a não ser que você tenha um direcionamento do Espírito Santo muito específico. Tem pessoas que precisam sim passar pelo teste do silêncio. Tem pessoas que precisam de um off, de um tempo. Mas só se você tiver um direcionamento. Se você não tiver, abrace com todas as suas forças. Com todas as suas forças, as pessoas que estiverem atravessando momentos difíceis. Porque não chegará na nossa célula pessoas perfeitas. Seria importante que chegasse. Não chegará nos nossos ministérios que a gente lidera pessoas que já estão aptas a ter autonomia na caminhada. Chegará pessoas para serem tratadas, cuidadas, para serem colocadas no colo e sempre serem relembradas: você é importante. Eu não vou desistir de você. Um dia eu vivi isso. Eu vivi isso. E se hoje eu estou aqui, foi porque alguém não olhou apenas para as minhas limitações, nem apenas para os meus pecados, nem para as minhas falhas, nem para as minhas vulnerabilidades. Ele olhou para o meu potencial. Olhou para o Deus que ele servia e viu em mim a possibilidade de um homem de Deus que eu me tornaria. Se hoje eu estou aqui é porque alguém me segurou nos braços e disse: eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. O líder maduro é aquele que não vê os problemas dos outros como um fardo, mas vê pessoas que precisam ser carregadas, tratadas e curadas. Muitos, queridos, muitos desejam e sonham que as suas células virem supervisões inalcançáveis, viverem multiplicações e multiplicações. Muitos líderes sonham em constituir uma grande multidão, não para chamar de sua, mas para dizer: cara, eu tenho uma participação nisso. Glória a Deus, porque através de mim o Senhor alcançou tantas pessoas. Muitos líderes, eles sonham com multidão. Ou eu estou mentindo? Mas a verdade é que muitos têm o comprometimento de carregar pessoas que estão feridas, pessoas que precisam ser cuidadas e tratadas. O reino também é feito de pessoas que não abandonam as outras no meio de seus processos. Eu tenho certeza que eu estou diante de líderes, de homens e mulheres de Deus que têm vivido e experienciado situações iguais a essa. De pessoas que estão à beira de um colapso emocional, prontas a desistir de tudo. Eu conversei com 2 líderes essa semana. Eu preguei na Santa Ceia em Tomiaçu, e ao final o Espírito Santo ele me conduziu para fazer algo, e era especificamente com os líderes. Dos líderes que estavam lá, apenas um líder veio. Um líder veio à frente. Eu nem chamei à frente, mas ele veio à frente. Os outros líderes, eles conseguiram apenas me mandar mensagem no celular. Sabe por quê? Porque é difícil desconstruir o personagem que você criou de si próprio. De um líder que é inatingível, um líder que é íntimo demais de Deus, que ouve a sua doce e suave voz constantemente. É difícil desconstruir o personagem de alguém que precisa sim de ajuda, de alguém que passa por batalhas, por lutas e que pensa assim em desistir, em voltar, a olhar atrás, em retroceder, que perdeu o caminho, o foco, o direcionamento, que as provações, as tentações tomaram toda a sua visão. É difícil reconhecer, é difícil dizer assim: sim, eu preciso de ajuda,
porque isso traz vergonha. Isso pode te fazer com que as pessoas tenham uma visão contraditória daquilo que você diz ser. Além disso, daquilo que você demonstra ser. Mas é importante que a gente se desconstrua de nós mesmos e passemos a viver um evangelho puro e simples. E dizer: sim, Senhor, eu preciso ser encontrado pelo Senhor nos dias mais difíceis da minha vida. Muitos líderes, eles querem liderar multidões, mas não se disponibilizam, não dão acesso àqueles que estão de fato precisando, aos feridos, aos doentes e aos paralíticos. Aqueles homens, eles me ensinam coisas poderosas. E outra delas é que os paralíticos, eles não viram apenas um homem caído que precisava de ajuda. Aqueles homens, eles não viram apenas um paralítico, eles enxergaram alguém que podia ser curado por Jesus. O líder, Esther, ele não vê apenas as barreiras, os obstáculos. O líder, ele não vê apenas os problemas. O líder, ele vê as possibilidades. Aquilo que nós temos aprendido aqui. O líder vê antes e além. O líder, ele tem uma visão mais aguçada, além das expectativas. O líder não vê as limitações, o líder vê as possibilidades. E foi isso que aqueles amigos do paralítico enxergaram naquele homem. Alguém que podia ser restaurado, curado, transformado, que sairia daquele ambiente diferente do que ele entrou. Olha o que Jesus e Pedro, eles falam no livro de Lucas, capítulo 22, 31 e 32. Essa história vai registrar um Pedro que está prestes a negar Jesus. Um homem que caminhou ao lado dele, que comeu ao lado dele, que experienciou milagres e maravilhas, mas ele estava perto, prestes a negá-lo. Jesus, ele não o chamou de fracassado. Jesus não disse que ele não era mais bem-vindo ali. Jesus enxergou o que o Pedro ainda se tornaria. Fale comigo: Jesus vê o meu futuro. Ele enxerga quem eu me tornarei. Jesus, ele não viu as limitações de Pedro. Jesus, ele não viu e enxergou em Pedro um traidor. Porque nos versículos posteriores a esse, diz assim: e tu, Pedro, quando te converteres verdadeiramente, cuida dos teus irmãos, apacenta os teus irmãos, fortalece os teus irmãos. Enquanto muitos poderiam ver um traidor, Jesus viu um pastor de ovelhas. Pedro, carregar pessoas, meus irmãos, significa acreditar nelas antes mesmo delas acreditarem em si próprias. Não é assim, Jéssica? Se eu desse esse microfone para vocês e eu perguntasse: você acreditaria que você estaria hoje aqui, ocupando essa função, exercendo o santo ministério, olhando para a pessoa que você foi? Com certeza, Andréia, muitos diriam que não. Não se imaginariam. Mas Cristo nos escolheu. Cristo confiou a nós o santo ministério, uma responsabilidade de carregar pessoas até o encontro deles, para que elas sejam restauradas, transformadas. Ele acreditou em nós, mesmo quando nós não acreditávamos em nós mesmos. O pastor Lucivaldo é uma síntese disso. Eu nunca vi um líder que confia nas suas ovelhas como ele. Nunca. Apesar de que eu não conheci muitos pastores assim, mas o pastor Lucivaldo, ele se destaca nisso.
Ele confia naquilo, nos dons e habilidades que Deus Ele deu para você. E Ele vai lapidando, Ele vai ensinando, Ele vai instruindo, Ele vai te reposicionando. E quando você fala algo, Ele te chama. E quando você vai fazer algo, Ele te chama, te instrui. E você se vê. Eu lembro de uma história que eu ouvi da Suelen, quando a Suelen foi fazer o clamor aqui. Como assim eu? A Monique chegou em casa e falou assim: amor, a Suelen estava nervosa, mas quando a Suelen pegou o microfone, ela fingiu que não tinha ninguém lá, e ela começou a falar, e ela começou a orar, e fluiu. E a Rihanna estava: mana, calma, vai dar certo. Lembra aí das vezes que você foi chamado para fazer algo em cima da hora, e que você disse assim: meu Deus. Eu lembro a Jéssica, quando a Jéssica foi começar a cantar no Ipitinga, a Jéssica falou assim: eu nunca cantei em público, eu não sei cantar, eu não sei. Aí o Sávio viu uma história aqui da sede e a Jéssica fazendo clamor. Mas como que foi que aconteceu isso? Que milagre! Isso só pode ter sido Deus, porque lá no Ipitinga essa mulher, ela tinha vergonha de falar, e agora ela está falando de uma forma intrépida, em alto e bom som. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Não é sobre nós. Ele nos vê além. Ele não nos via caídos em nossos delitos e pecados. Ele nos víamos além, à frente, longe das amarrações do pecado, do desânimo, do lamaçal do pecado e da morte. Ele nos via além. Ele nos via além dos ladrões, dos homicidas, dos prostitutos. Ele nos via além dos mentirosos, daqueles que pensavam e maquinavam o mal. Ele nos vê além, porque Ele enxerga o nosso futuro. Ele enxerga o nosso futuro. Líderes não desistem em meio aos obstáculos. Olha só, Marcos capítulo 2, versículo 4, um versículo que antecede ao que nós lemos, diz: não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. A multidão era um obstáculo, sim ou não? Mas eles pararam? Eles desistiram? Eles retrocederam? Eles disseram: não há como entrar aí. O que eles fizeram, queridos? Eles voltaram para casa? Não, eles criaram um plano, uma estratégia. Subiram em cima da casa do rapaz, do homem que também não tem o seu nome registrado. Abriram uma fenda, um espaço no telhado para que o paralítico descesse ao encontro de Jesus, porque a multidão era grande. A multidão era enorme. Alguns estudiosos dizem que essa multidão era mais de 50 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Era muita gente para uma cidade pequena. Gerou um tumulto. O comércio parou. Jesus chegou. E quando Jesus chegava, algo acontecia. Agora, aquele homem está diante de Jesus. Aqueles amigos, eles não desistiram, eles criaram um caminho. Eles criaram um caminho de acesso. Vocês já perceberam que todas as pessoas que vale a pena discipular, que vale a pena conviver, que vale a pena compartilhar momentos, experiências, eles vão requerer de nós um esforço maior? A gente vai precisar se esforçar mais. Quem você conhece que é, cara, essa pessoa é difícil? Quem nunca, né, Riane? Será que vai acontecer essa mudança mesmo? Todas as pessoas que vale a pena investir tempo de qualidade vai requerer de nós um esforço maior. Por isso, não
desista. Não desista. Invista tempo. Carregue de fato se for preciso, mas não abandone as pessoas nos momentos que ela mais precisa. Josué estava em meio a uma guerra, uma batalha. Enquanto Josué lutava, enquanto Josué guerreava, Moisés estava de mãos estendidas, de mãos levantadas, de mãos erguidas. E quando ele estava de mãos erguidas, Josué, ele tinha êxito, ele tinha sucesso. Mas chegou um momento que as mãos de Moisés, elas baixaram. Ele cansou. O ajudou. Arão ajudou, segurando as mãos de Moisés, para que na peleja Josué tivesse vitória. Queridos, a verdade é que eles carregaram o líder, eles carregaram o seu parâmetro, eles levantaram a mão daqueles que o acompanharam desde o início. Nem sempre nós carregaremos os novos convertidos. Essa é uma verdade. Nem sempre nós seremos aqueles que carregam somente os novos convertidos, aqueles que aceitaram Jesus recentemente. Não, nós carregaremos também pastores cansados, anfitriões cansados, famílias cansadas, porque Ele confiou a nós essa responsabilidade de dar apoio, de dar suporte e de carregar de fato. Quantos de nós estamos aqui fingindo que está tudo bem, que está tudo perfeito, que está tudo bem, que está tudo legal, mas na verdade somos nós que precisamos ser carregados. Nós que estamos cansados, sobrecarregados, abatidos, algumas vezes deprimidos, com pensamentos de desistir, e são esses momentos, são esse ajuntamento aqui, é esse ajuntamento aqui que nos fortalece, que nos dá ânimo, que revigora as nossas forças. É através da sua palavra que nos gera cura, que nos gera transformação. Uma das maiores expressões de maturidade e de discernimento espiritual é entender antecipadamente as pessoas que estão precisando de ajuda, as pessoas que estão cansadas. Porque nós seremos aqueles que ajudarão, que conduzirão eles à verdade. Somos nós, os líderes, os anfitriões, os discipuladores, que darão palavras de descanso. Somos nós. Então, queridos, em meio a tantas conversas sobre burnout, sobre colapso emocional, espiritual, nós precisamos estar bem, para nós ajudarmos outras pessoas. É impossível eu não estar bem e querer ajudar outra pessoa. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem, não apenas em paz, mas eu preciso buscar essa capacitação dos céus para de fato ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Os líderes, eles levam pessoas a Jesus e não a si mesmo. Os 4 homens que registram nesse texto, eles tiveram um esforço sobre-humano. Eles fizeram tudo aquilo que cabia, que estava no alcance deles para fazer. Eles se esforçaram. Mas quando chegou lá no teto, eles deixaram de ser os protagonistas. Eles passaram a ser figurantes dessa história. Quando eles chegaram lá em cima, queridos, eles não se tornaram o centro dessa narrativa, porque a função ali deles era apenas levar aquele paralítico ao encontro de Jesus. Eles apenas colocaram aquele homem
próximo, frente a frente ao homem que poderia resolver, solucionar o seu problema. O que eu entendo com isso, queridos? O livro de João, capítulo 3, versículo 30, ele vai registrar algo que alguns estudiosos falam como o coração da liderança cristã. O texto diz: é necessário que ele cresça. Você pode falar isso comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... é necessário que ele cresça. João havia aglomerado uma grande multidão de seguidores, não é verdade? Alguém que estava pregando em meio ao deserto, vestindo roupas de peles de camelo, comendo mel. Alguém que se separou, que se santificou. Alguém que estava bramando em meio ao deserto e dizendo quanto os líderes religiosos: raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, vocês são meramente religiosos, vocês são uma mentira, um engano, vocês são um produto criado pelo sistema. Apenas isso. Esse homem que estava diante de Jesus, à beira do rio Jordão, e ao encontrá-lo, ele diz: é desse que eu tenho pregado, é desse que eu tenho falado, é para ele que eu tenho vivido. Importa que ele cresça e que eu diminua. A liderança, queridos, a liderança saudável, ela sabe a sua função, que está pré-determinada. Porque a sua função não é criar dependência, não é criar líderes de si mesmo, não é criar um fã-clube gospel, uma fanpage no Instagram. Não. É conduzir pessoas a Cristo. O discipulado, ele vai fracassar, ele não vai dar certo, ele vai ruir, ele vai se desconstruir quando nós criarmos uma dependência com aquela pessoa que nós estamos discipulando, porque você se torna um Deus, um ser inatingível, um ser incomunicável, alguém que traz consigo toda honra, poder e glória. Mas a verdade, o discipulado, ele amadurece as pessoas. O discipulado, ele leva a pessoa além, a um outro nível, a um outro estágio, a viver outras experiências, a não aprender mais depender do discipulador, do líder, mas aprender mais de Deus, de depender mais de Deus. Porque ele entende que o discipulado, ele é progressivo, ele vai gerando independência. E você sabe disso. A verdade é que você sabe disso. Líderes, eles carregam pessoas até que elas possam caminhar sozinhas, até que elas tenham uma independência e elas consigam trilhar o seu próprio caminho. Porque nós não estamos acumulando uma fanpage e nem criando os discípulos de nós mesmos. Embora o Everton seja o discipulador de muitos líderes aqui, todos têm uma característica diferente, todos têm uma personalidade, todos fluem na unção do Espírito Santo de uma forma distinta. Cada líder tem suas particularidades. Nós não estamos criando cópias de nós mesmos, mas sim cópias de Cristo. Essa é a verdade, queridos. Líderes carregam pessoas até que elas possam caminhar sozinhas. Aqueles amigos do paralítico, eles conduziram aquele paralítico até o encontro de Jesus, não pensando que eles estariam com ele por muito tempo, Augusto, e nem que eles permaneceriam ali sempre. Não. O objetivo daqueles homens era fazer com que através daquele encontro a sua vida não fosse mais a mesma, e ele passasse a trilhar a sua própria vida. Não fomos chamados para criar dependentes de nós.
Se você esquecer de tudo que eu falei, lembre-se disso. Nós não fomos chamados para criar dependentes de nós mesmos. Nós fomos chamados para que as pessoas aprendam e dependam única e exclusivamente de Deus. É só isso. Efésios 4, versículo 11 e 13, diz assim: os dons ministeriais foram dados para o aperfeiçoamento de quem? Diz aí, igreja, o aperfeiçoamento de quem? Dos santos, para a obra do santo ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11. O verdadeiro sucesso de um líder, seja ele de qualquer que seja o segmento aqui na nossa comunidade, não é quantos líderes ele lidera. Não se frustre. O maior sucesso da liderança não é o número de pessoas que o seguem, não é quantas pessoas ele discipula, não, muito pelo contrário, é quantas pessoas eu capacito para que elas exerçam uma liderança saudável também. O sucesso do líder não é o acúmulo de seguidores, mas é quantos desses seguidores estão aptos, preparados para exercer uma liderança. Olha que o bom samaritano nos ensina, gente. Eu já estou terminando. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, nos conta a história do samaritano. O bom samaritano. Fala que o sacerdote passou, o levita passou, a religião se escondeu, excluiu, negou, negligenciou. Mas o bom samaritano, ele carregou o ferido. O amor, a empatia, a caridade agiu. O líder, ele não pergunta quem precisa de ajuda. Quem é que vai precisar do meu auxílio, da minha ajuda, do meu suporte? Não é isso. O líder, a pergunta que precisamos sair daqui fazendo é essa. E foi nisso que o Senhor ele falou muito comigo esses dias. Quem Deus colocou no seu caminho? Quem Deus ele tem colocado no seu caminho? Pare e reflita nesse momento. Não é quem merece a minha ajuda, quem merece o meu suporte. Talvez é por isso que nós vivamos um engano espiritual, uma honra seletiva. Me perdoem, queridos, mas eu preciso falar isso. E está muito além do meu ego. Não se trata de ego, não se trata de é sobre A, é sobre B. Mas é incrível como nós valorizamos o título das pessoas. Não que isso seja um erro, muito pelo contrário. Mas a validação do outro se dá pelo título que ele tem. Geralmente, quando o fly do culto sai e o pastor Lucivaldo não está aqui, quase sempre, há uma diminuição do público. É como se nós criássemos, de uma forma sem ser intencional, discípulos. Ou as pessoas desconstruíssem a ideia do que é o reino. Não é sobre o líder, é sobre a palavra de Deus. Não é sobre quem vai ministrar, mas é sobre a estrutura,
é sobre a palavra, é sobre a função, é sobre a identidade que a igreja tem. Eu não falo isso porque eu estou diante de poucas pessoas, ou não daquilo que a gente tem no TLC, quando é o pastor, quando é a aula, não, é porque a gente tem uma ideia seletiva. Quem merece a minha ajuda, quem merece o meu suporte. Quem é que eu vou ajudar? Uma ajuda por conveniência, por barganha, que haja uma transformação na nossa mente, e nós passemos a entender isso. Quem o Senhor colocou nas nossas mãos, quem o Senhor colocou na nossa frente, para que nós possamos ajudar, quem foi? Se tratando de nós, eu tenho uma resposta muito clara: foi Jesus. Jesus, única e exclusivamente Jesus. Capítulo 2 de Marcos, ele aponta para um encontro maior, que é esse. Um dia, nós éramos esse paralítico. Um dia, nós estávamos fadados ao fracasso, condenados em nós mesmos, lutando as nossas guerras sem poder fazer absolutamente nada. Mas um dia, um dia Jesus nos encontrou. Um dia, Jesus Cristo nos encontrou. Um dia, Jesus Cristo nos carregou em suas mãos, nos colocou no seu colo. Um dia, nós tivemos esse encontro, embora presos na nossa condição de pecado, mas um dia Ele nos encontrou. Um dia, você foi encontrado, meu irmão. Um dia você foi achado. Isaías capítulo 53, versículo 4, ele diz: certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Os evangelhos, eles trazem o conceito, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Será que você já conseguiu entender isso, líder? O bom pastor carrega as ovelhas nos ombros. A ovelha que foge, a ovelha que evade, a ovelha que não faz parte mais do rebanho. Esse mesmo pastor, no livro de Lucas capítulo 15, ele fala sobre isso. Ele coloca as ovelhas sobre os seus ombros, para que elas reconheçam o seu cheiro, seu suor, as características do pastor. O bom pastor não empurra a ovelha, o bom pastor não exclui a ovelha, o bom pastor, ele não abandona, não condena a ovelha, ele põe a ovelha sobre os seus ombros. Novamente eu vou fazer essa pergunta para vocês: quem o Senhor tem colocado nas suas mãos para vocês cuidarem? É possível fazer essa reflexão? Porque o evangelho inteiro está marcado de histórias de um Deus que carrega pessoas, John. Toda a Bíblia é marcada por isso, de um Deus que nos toma pela sua mão, que nos coloca nos seus braços e nos carrega. Você pode ficar de pé? Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Se essa palavra fez sentido para você. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Se essa palavra ela fez sentido para você, líder, esse é o momento de você dar uma resposta para Ele.
Existem líderes que ocupam funções de destaque. Existem líderes que lideram grandes estruturas. Existem líderes que fazem grandes proezas, que operam milagres e maravilhas através da unção de Deus em suas vidas. Existem líderes que organizam eventos, não é verdade? Mas os líderes que marcam verdadeiramente cota são os líderes que carregam pessoas. São os líderes que se importam. São os líderes que amam sem reservas e se entregam. Não para o seu reino, não para a sua vontade, não pelo seu querer, mas por vontade de Deus, para que o reino dele, líderes que carregam pessoas feridas, cansadas, em crises, pessoas destruídas emocionalmente, psicologicamente. Quem você está carregando? Quem você está carregando? Feche seus olhos, pelo amor de Deus. Talvez esse momento fosse o momento de nós nos arrependermos. Quem você está carregando? Espírito Santo, traz a memória dos teus filhos. Eu quero pedir que por um momento de olhos fechados, você não pense no seu cargo, na sua função, que você não pense na sua equipe, na sua célula. Que você não pense nos ministérios que você lidera, mas que você pense nas pessoas que Deus colocou nas suas mãos. Pense nos nomes, pense nos rostos dessas pessoas, pense nas lágrimas que você já compartilhou, que você já viu. Pense no tempo que você já gastou com elas e nas mudanças que ela já viveu. Everton, pense nas mensagens que você já teve que responder de madrugada, que você teve que sair da sua casa para atender alguém que estava passando por um momento difícil. Pense nas pessoas que chegaram quebradas, que já chegaram pensando em desistir, que disseram: olha, se não der certo nessa célula, eu não vou conseguir vir mais. Se eu não for bem recebido, se eu não for bem acolhido, eu não volto mais nessa igreja. E você foi essa pessoa, foi essa voz, foi esse abraço, você foi esse cuidado. Você foi usado por Jesus. Quero que você traga à memória todas essas pessoas. Pessoas que ainda estão no processo. Talvez é você que esteja cansado nessa noite. Talvez é você que esteja carregando peso demais, peso desnecessário, peso que você nunca antes contou para alguém. Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Talvez você tenha cuidado de muitos e esquecido de si mesmo. Talvez você tenha sido forte o bastante para não parecer fraco diante das pessoas que te veem como exemplo. Enquanto você lutava as suas guerras,
guerreava suas lutas e ficou calado, não compartilhou. Hoje Jesus não olha para os seus resultados, igreja. Líder, hoje Ele não está perguntando o que você fez, quantas células você multiplicou. Hoje Ele está olhando para você, diretamente para você, para dentro de você. Porque antes de sermos líderes que carregam pessoas, nós somos ovelhas que são carregadas por Ele também. Sere calabassore calabalabarrabassou. Você pode fluir, você pode fluir. Você pode fluir. Ah, somos rebanhos do seu pastor, do seu pastoreio. Aquele mesmo Jesus que falou a Pedro: fortalece os seus irmãos. Fortalece os seus irmãos. É o mesmo Deus que está aqui nesse lugar falando: eu vou te fortalecer hoje. Você não sairá abatido, você não sairá triste, você não sairá cabisbaixo, você não sairá decepcionado, frustrado, você não sairá com pensamentos de desistência, mas eu vou te fortalecer com a destra da minha justiça. Eu fortalecerei vocês. Xere calabassore calabalabarrabassou. Traz a memória dos teus filhos, Jesus. Todo um povo que você já colocou em suas mãos, sob os seus cuidados. Existe uma unção de cura aqui nesse lugar. Existe um óleo fresco que está sendo derramado nesse lugar. E esse óleo é para você, líder, que pensou em desistir, que pensou em retroceder. Esse óleo é para você que tem pensado: não tem sido suficiente, eu não tenho sido bom bastante para liderar essa célula, esse ministério. Mas existe uma unção que é derramada sobre você, que te impulsiona a ir além, que te impulsiona a ir além. Vá além nesse lugar. Senhor, eu vi o céu surgir e acordar minha manhã. Te levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. Eu te dou essa canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu. Na escuridão
viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua. Nesse momento vai estar alguns pastores e líderes aqui na frente. E se você precisa de oração, você que precisa de ajuda, eu queria chamar aqui o Sávio, o Everton, Tatu. Eles vão ungir as pessoas que precisam de uma oração específica nesse momento. E você pode se dirigir a qualquer um deles aqui. Fique à vontade, só não saia desse lugar sem entregar tudo que você precisa entregar nessa noite. Adiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, e surgindo em amor, incendeia. Vamos lá, queridos. Você é um líder, você é uma líder, você é escolhida, você é escolhido. Você foi chamado para esse lugar, para essa noite, para ser ministrado sobre encorajamento, sobre carregar pessoas. Você que precisa de uma oração específica, venha à frente, seja ministrado pelo Senhor. Ah, Jesus. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem. Sim, Jesus, ministra os corações. Tsere calabassore calabalabalabahabasso. Edere calabashore calabalabahabassore calabalabahabasso. Tede calabassore calabahabasso. Cristo, viverei pra tua glória. Sim, Deus. Não é por força nem por violência que o teu Espírito trabalha. Sim. Xere calabassore calabalabalabahabasso. Cristo, viverei pra tua glória. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Confirma as promessas. Traz a memória das tuas filhas, ó Deus.
as palavras que já foram ministradas sobre elas. Cumpre para que o teu nome seja glorificado. Todo desânimo, toda tristeza, todo sofisma, todo engano. Ah, Deus, toda incredulidade. Shekalabassore, kalabarrabassore, kalabarra. Brilharei, brilharei como as estrelas que estão no céu. Meu Deus. Meu Deus. Queridos, vocês não sabem o que está acontecendo aqui na frente. Pessoas sendo reposicionadas, sendo reativadas, passando por um realinhamento. Pessoas sendo rendidas, prostradas ao querer e à vontade suprema de Deus, sabendo que as pessoas que foram colocadas em suas mãos, elas carregarão com zelo, entendendo que o sucesso não é o número de quem segue, de quem discipula, mas é como que ele forma essa pessoa. Meu Deus, leva-nos uma maturidade espiritual, Jesus, do reconhecimento de quem verdadeiramente você é. Viverei, sim, eu viverei, Cristo, viverei pra tu. Ah, Jesus, ah, Jesus, não deixa que nós sejamos arrogantes, prepotentes, insensíveis, e ofusque o brilho da tua glória. Karina, tu pode ficar de pé? Karina, tu pode estender as tuas mãos para frente? Ah, Deus. Estendendo as tuas mãos para frente, como você abre suas mãos para Deus. Abrindo mãos das tuas responsabilidades, dos teus medos. Abrindo mão das tuas frustrações. Abrindo mão das tuas indiferenças. Abrindo mão dos olhares que por muitas vezes te rejeitaram. Ah, Jesus. Quando tu abre a tua mão, é como se você abrisse mão de um peso que você carregou por muito tempo, peso do medo, o medo da incapacidade, o medo da frustração. Essa noite está abrindo mão, Karine, de tudo aquilo que te destruiu, que te puxava para trás ainda, que não deixava você seguir, ser impulsionada e além. Mas nessa noite o Senhor diz: Karina, abre a tua mão, que os medos eles cairão por terra. Abra as tuas mãos, porque a rejeição cairá por terra. As frustrações, os enganos, os sofismas cairão por terra. Quando você abre as suas mãos, Karine, lembre-se que um dia você estará diante dele,
de mãos para frente também, Ele dirá: Karine, mostra-me as tuas mãos. Mostra-me as tuas mãos. Xere calabassore calabalabalabas. Ele não vai dizer, Karine, quantas pessoas você ajudou, quantos cultos você realizou, quantas reuniões de célula você realizou. Ele vai dizer, Karine, quantas pessoas você carregou pelas mãos. Quantas pessoas você conduziu a mim, e você apresentará uma grande multidão, uma multidão de improváveis, assim como você. Xere calabassore calabalababassor. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Seja selada pelo Espírito em nome de Jesus. E os olhos verão, e os ouvidos ouvirão as promessas que já foram ditas, e o cumprimento de cada uma delas na tua vida. Tere calabassore calabarrabas. Tere calabassore calabarrabas. Meu Deus, que lugar é esse? Querido, se você não está se movendo nesse ambiente, você não está como espectador, como ouvinte, chame a atenção dele nessa noite. Essa noite é uma noite que ele quer marcar o teu ministério. Essa é a noite que ele quer te levar para uma outra atmosfera, outro nível. Elaine, ele vai te levar para outros lugares, porque ele é Deus. Xede calabassore calabarrabassor. Meu Deus. Ei, eu preciso orar para finalizar. Repita comigo: Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Me escutem isso para nós finalizarmos. A maior prova da liderança que nós exercemos não é o que nós construímos. Não é o que nós construímos, Suelen. Não é o que nós fizemos. O maior sucesso da nossa liderança que o Senhor nos deu para que os santos, para que a igreja a maior prova da nossa liderança não é o que nós construímos. O sucesso dela vai ser quem Ele colocou nas nossas mãos estiver diante dEle. Diante dEle e ouvir: vinde, bendito do meu Pai, entrai, entrai, entrai pelas mansões celestiais. Tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu sei o teu nome, eu sei quem você é. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite.
Obrigado porque você sempre faz algo novo. Obrigado porque você vai além das nossas expectativas. Obrigado porque você nos surpreende. Obrigado porque mesmo nós não sendo merecedores de nada, você nos chamou, nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado porque quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, na substância informe, desde lá você nos havia escolhido como profeta às nações. Obrigado, Deus. Obrigado porque você nos renovou. Obrigado porque você nos trouxe à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Obrigado porque você nos relembrou de palavras que você já soprou sobre as nossas vidas. Obrigado porque você é fiel, mesmo nós muitas vezes sendo infiéis contra você. Obrigado porque você é bom e misericordioso. Obrigado porque você já nos enxerga além do agora. Você já nos enxerga a Riane, a pastora, a mulher de Deus. Obrigado porque você já enxerga a Monique muito além, muito adiante, diante de muitos outros líderes. Obrigado, Deus, porque você vê o nosso futuro. Obrigado porque você tem uma outra ótica, uma outra lente. Você nos projeta para esse lugar. Muito obrigado. Que nós saibamos valorizar as pessoas que você pôs em nossas mãos, e que elas, juntamente conosco, possamos entrar juntos nas moradas celestiais. Esse será o maior prêmio. As pessoas que você nos deu e que nós carregamos e colocamos diante de Ti para que elas fossem transformadas. Muito obrigado. Leva-nos na Tua paz, na Tua segurança. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a nossa casa, família, ministério, tudo aquilo que leva o nosso nome, Jesus, que você possa abençoar. Cuida de nós, protege-nos e guarda-nos. E que tudo o que nós fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço, Senhor. Amém. Deus abençoe. E até a próxima.